E aí, galera do 7º ano! Legal! Professor Fernando passando aqui para bater um papo com vocês sobre números inteiros. Legal? Mas eu quero deixar aqui a minha saudação para vocês. Aê! Massa! Nossa saudação aqui, ó. Legal, agora eu queria pensar com você aqui números inteiros. Você já deve conhecer, naturalmente, os números naturais, representados então pela letra N. Eu estava batendo um papo com o professor Beto Teles, quero mandar um abraço para ele aí, super gente boa aí. Grande abraço aí, professor Beto, valeu, sei que você está vendo aí, tô ligado aí. Olha só, o professor Beto falando aqui um dia desse aí para mim sobre a ideia do Ernest Zermelo, um cara que foi para a Índia e de repente ele observou que quando os caras tiravam as sementes lá do cestinho, indicavam com um sinal, tipo um sinal negativo, mas para eles era apenas uma ideia de que eu estou tirando aqui e tem uma quantidade que vai ficar diferente. Aí o cara pensou assim, agora eu estou ligado, eu posso então representar os números à direita do zero e os números agora à esquerda do zero. Já parou para pensar nisso, cara? Ó, grande abraço aí, professor Beto aí, ó. Então, ficou a ideia dos números inteiros serem representados pela letra Z, de Zermelo, o matemático alemão. Outra hipótese, segundo o professor Beto Teles, vai falar sobre a ideia de número em alemão, Zeit. Eu acho que é isso, não sei se é bem assim que fala. Valeu, Beto, grande abraço aí, tá bom? Mas, olha pra mim aqui, cara. Teve um aluno na sala de aula que levantou a mão e disse assim, ei, professor, não é nada disso. A ideia dos números inteiros serem representados pela letra Z é porque a gente não fala números inteiros. E eu falei assim, não, professor. Geralmente a gente fala assim, números inteiros. Desculpa aí, pessoal, não teve graça. Mas valeu, bola pra frente, vamos lá. Ó, como você pode representar então um saldo devedor? Já parou para pensar? Quando você vai ao banco e tira ali um extrato do seu pai, sua mãe, né? Saca? Tá ligado ali a ideia do saldo devedor, aquilo que você deve. Então, o que acontece? O número vem escrito com o sinal de menos. Percebeu aí? Tá joia? Então, aquilo ali eu estou devendo ao banco. Outra situação em que os números inteiros são muito utilizados é justamente aqui, ó. Veja aí no seu slide. O que você faria, por exemplo, para medir temperaturas muito frias? Justamente isso, cara. Representar, então, através de números negativos. Ok? Beleza, pessoal? Então, seguinte, cara. A gente vai bater um papo aqui sobre conceito de número inteiro, história dos números inteiros. A gente já está falando um pouco sobre isso. A ideia de onde surgiram, a necessidade, a localização deles na reta, a comparação, ordenação, adição, subtração dos inteiros. A gente vai tentar ver um pouco disso aqui na aula de hoje, tá joia? Então vamos tentar localizar aqui os números inteiros na reta numérica. Olha só, dá uma sacada aí no seu slide aí. Vê bem, você observa que para a direita nós temos os números positivos e para a esquerda nós temos os números negativos. A ideia de número inteiro, então, tem muito a ver com simetria, tá? Tem muito a ver com a ideia de oposto, de simétrico. Tudo que tem de um lado mais vai ter do outro lado menos também. Legal? Ok? Vamos lá. Olha só, pensei aqui num desenho, queria que você olhasse aí justamente aquilo que a gente falou anteriormente de maneira mais ilustrada, tá joia? Vamos em frente então. A gente pode juntar N com Z. É justamente a expansão de N agora, sendo que no rebatimento negativo. Sacou aí? Legal? Beleza. É isso aí, ó. E aí, talvez uma folha de caderno pudesse te ajudar aqui agora. Dá uma olhada aí no seu slide aí. Olha só. Tá vendo aí, ó? Tem um monte de dica. Tem umas regrinhas aí, ó. Tá joia? A ideia de mais com mais, menos com menos. Não sei se você já se atrapalhou com isso, mas olha só. Hoje a gente vai falar sobre a adição, ou seja, a soma dos números inteiros. Em outra aula a gente vai falar sobre a multiplicação e as regrinhas são diferentes. Mas põe uma coisa na tua cabeça. Rapidinho aqui
É simples. Quando a gente vai somar os números inteiros, você vai juntar tudo que você deve de um lado e tudo que você tem do outro, ou seja, débito e crédito. Eu vou mostrar para você como é fácil isso aí. Não tem que ter regra, nada. Só você pensar aí. Veja, fica a dica aí. Dá uma olhada no seu slide aí. Veja, débito a gente representa com sinal de menos. E crédito com sinal de mais. Ok? Veja essa sequência aí que eu coloquei como exemplo para você. 20 positivo, ok? 30 negativo, 40 negativo, 50 negativo e 10 positivo. Olha, nunca esqueça. Alguém pode se perguntar assim, professor, o sinal do número está na esquerda ou na direita? Sempre à esquerda do número, ok? Então aquele 20 que você está vendo aí na sua tela, o sinal dele é mais, ainda que não apareça. Tá joia? Veja aí na sua telinha aí, acompanha aí. Então nós separamos tudo que a gente deve. Vamos lá. Menos 30, menos 40, menos 50. Ok? Se ligou aí? Agora, tudo que a gente tem. Vamos lá. Ih, rapaz, parece que a gente tem pouco, né? Então, agrupando tudo. Olha só. Viu como ficou fácil? Então, eu tenho devo 30, devo 40 e devo 50, devo 120. Tenho 30, então eu pago aquilo que eu tenho e ainda vou ficar devendo 90. Ok, pessoal? Tranquilo? Tá joia? Então vamos lá. Vamos pensar em algumas aplicações aqui agora. Olha só. Eita, lê aqui com calma essa questão aí. Vamos pensar um pouco aí. Olha lá. Sucessor de um número inteiro é o que está representado à direita dele, na reta dos inteiros. Antecessor é o que está à esquerda. Aí eu pergunto para vocês, olhando aí na sua telinha. Letra A. D, o sucessor de 999, de menos 999 e menos 1. E aí? Consegue fazer aí o sucessor desses caras aí? Porque veja, o grande problema aqui é que na reta numérica, a parte do mais eu sei que você domina, mas quando a gente vai para a parte do menos, tudo inverte. Porém, um conceito interessante, cara. O sucessor dele sempre aponta para a direita, enquanto que o antecessor sempre vai apontar para a esquerda. Então, não esqueça disso, independentemente se ele está negativo ou positivo, o sucessor sempre vai para a direita e o antecessor sempre vai para a esquerda. Tá joia? Ok? Ó, vê aí agora, item B. E o item B, ele vai dizer assim, ó. D, o antecessor de 999. Lembrando que antecessor é que vem antes e sucessor é que vem depois, ok? Agora ele vai querer quem? O antecessor de 999, o antecessor de menos 999 e menos 1. Galerinha, eu preparei aqui um desenho para vocês para ajudar na compreensão dessa questão. Eu julgo que essa questão não é ou não seja tão simples. É necessário um certo cuidado, mas a partir do momento que você vai fazendo ali devagarzinho, você vai entendendo, vai assimilando, vai compreendendo melhor, tá bom? Então, olha só essa imagem aqui, ó. No item A, a gente está falando no item A sobre sucessor que vem depois, ok? Então, eu coloquei lá, ó, o sucessor de 999, quem vem depois dele é 1000. Em seguida, 1001 e assim por diante. Ainda no item A, no que se refere a menos 999, veja que interessante ali, ó. Quem vem depois de menos 999 é justamente o menos 998, que vai convergindo então lá para o zero. Tá ligado aí? Puxa, cara, isso aí, ó, tem que ficar atento. E aí eu tentei colocar ali, ó, menos 999, menos 998, menos 997, menos 996. Percebeu? Para você ver que o menos 998
ele é justamente o sucessor de menos 999. Ok, pessoal? Olha só, se você tiver dúvida, volta um pouquinho depois e eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Ainda no item A. Vamos lá. Quem é o sucessor de menos 1? Olha lá como eu coloquei, ó. O sucessor de menos 1, quem vem depois de menos 1, é justamente quem? Aê! O zero, cara. Percebe? E depois do zero, vem 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ok, galerinha? E aí, ó, ao lado tem a dica aí, ó. O sucessor converge para mais infinito. Os professores de matemática devem estar se lembrando das aulas de limite. Mais infinito, né? Ou seja, a direita da reta numérica, ou melhor dizendo, da origem da reta numérica. Ok, pessoal? Vamos ver agora o item B, tá joia? Essa questão aí pega muita gente, então é importante você prestar atenção. Vamos lá. No item B agora, veja. A pergunta, a questão, está solicitando da gente, então, o seguinte. Dê o antecessor de 999, o antecessor de menos 999 e o antecessor de menos 1, ou seja, o que vem antes de tudo isso que a gente acabou de falar, tá bom? Então, olha lá, no item B, você vai ver, eu preparei ali, ó, se você olha na sua telinha à direita da sua tela, ali como aparece, 999, e voltando agora, sacou ali? Ok? Então, quem vem antes de 999? Isso é fácil. 998, 997. No nosso caso aqui, só basta saber que é 998. Agora, o segundo item, então, que aí eu acho que é o mais difícil, é justamente quem vem antes de menos 999. Então, quem vem antes... Lembra que é ao contrário lá no negativo, ó, quem vem antes de menos 999 é menos 1000. E aí eu tentei fazer a sequência ali, ó, menos 1001 e assim sucessivamente. E, finalmente, quem vem antes de menos 1? Quem vem antes de menos 1 é menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Fica a dica aí que o antecessor converge para menos infinito, ou seja, à esquerda da origem da reta numérica. Ok, pessoal? Beleza. Olha só. Então a resposta aí, ó, aparece na sua telinha. Eu tenho certeza que você está compreendendo. E como eu disse, se você não entende, não tem problema. Volta um pouquinho e aí eu tenho certeza que você vai compreendendo legal, tá joia? Então, uma coisa aqui legal também, ó, o conceito de distância. Veja, o conceito de distância, como que a gente podia pensar nesse conceito de distância? Veja que qual a distância entre a sua idade e a idade do seu irmão mais velho, por exemplo. Alguém poderia falar assim, e a distância professor? Mais comumente a gente trabalha a ideia de distância assim. Por exemplo, de Recife para Caruaru, qual a distância? De Recife para Araripina, por exemplo, qual a distância? De Araripina para Caruaru. A ideia, então, de distância é a diferença, é o que separa uma cidade, por exemplo, da outra. Ok? E aí eu tentei preparar, conforme aparece aí na sua telinha, uma pergunta que vai dizer assim. Na reta dos números inteiros, a distância de menos 3 até 2 é 5. Beleza? E aí aparece aí o desenho, tá bom? A minha pergunta para você, então, é... Diga aí, meu irmão, minha irmã, qual é a distância de menos 2 até 2? Qual é a distância de menos 6 até 0? Qual é a distância de menos 17 até menos 9? E qual é a distância de menos 30 até menos 2? Olha para mim aqui. Você pode estar dizendo assim, professor, me atrapalhei. Calma. Vamos lá. Vai aparecer na sua telinha agora como eu vou te ajudar, tá bom? Uma ilustração. Dá uma olhada aí. Agora melhorou, professor. Legal. Então eu coloquei ali, ó.
a distância, essa aí não é nem o item A, B, nem C, nem D. É a questão original, tá? Ele está dizendo que a distância de menos 3 até 2 é 5. Então, se você contar quantas setinhas tem ali, ou seja, quantos intervalos, vamos lá, põe a mão aí na sua tela. Uma setinha, 2, 3, 4, 5. Isso, justamente. Então, a distância entre o ponto menos 3 e o 2 é 5. E aí eu coloquei ali aquelas duas barrinhas, porque é justamente o valor absoluto, é o módulo, ok? Aí você não fica pensando no sinal negativo, tá joia? Agora, se você quiser fazer de maneira bem formal, eu coloquei ali para você também, ó, menos 3, menos, que vai representar a distância, do 2, ok? De menos 3 até o 2. No meio tem um sinal de menos que vai representar justamente a distância. Fazendo as continhas ali, como que vai ficar? Menos 3, menos 2, vai ficar. Lembra? Devo 3, devo 2, devo 5. E aí o módulo da distância é igual a 5, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos adiante. Vamos responder o item A, B, C e D. Sacou agora ali? Ó? Olha só, a distância entre menos 2 e 2. E aí você pode fazer contando lá na reta numérica, mas se você não conseguir contar a reta numérica, não conseguir desenhar, se a pergunta for algo que você não consiga representar graficamente, então eu coloquei aqui numericamente na sua tela para que você possa fazer isso todas as vezes que você necessitar, ok? Então, menos 2, o menos da distância e o 2. De menos 2 até 2 vai ficar quanto? Menos 2, menos 2, menos 4. Ou seja, nós temos então um módulo da distância que é 4 unidades, ok? 4 intervalos, melhor dizendo. Tá joia, pessoal? Ok? Assim também vai acontecer do menos 6 até o 0. Qual que é a distância do menos 6 para chegar até o 0? São quantos intervalinhos ali na reta numérica? Exatamente 6 intervalos. Tá joia? Tá compreendendo? Vamos ver item C aqui, tá joia? Menos 17 até menos 9. Então veja, tem o menos 17, o menos da distância e o menos 9, ok? Então dá uma sacada aqui. Por favor, não fique com medo quando você precisar fazer o jogo dos sinais. Isso na multiplicação e na divisão. Na minha época, quando eu era mais novo, o professor pediu para eu decorar uma tabela. Não precisa disso. Veja, se os sinais são iguais na multiplicação, mais com mais não são iguais, então é mais. Se eles forem diferentes, tá? Mais com menos, por exemplo, mais com menos não são diferentes, então vai dar uma diferença, ok? Somente isso. Se for menos com menos, por exemplo, veja, menos e menos não são iguais, então mais. Mais com menos, por exemplo, não são diferentes, então é uma diferença. Beleza, pessoal? Então não fica preocupado em decorar a tabela, tá joia? Volta aí os olhos para sua tela, então. Vamos lá. Então, menos 17, menos 9. Esse menos que está dentro do parêntese, ele está multiplicando pelo menos que está ali juntinho do 9, ok? Então, sinais iguais ali, ok? Menos com menos vai dar mais, ok? Então, eu tenho menos 17 mais 9, que vai dar menos 8. O módulo da distância, então, são 8 intervalos. Ok, pessoal? Beleza? E aí, por último, de menos 30 até menos 2. Aí você faz aí, tira de letra aí, faz tranquilamente. Menos 30, aí tem menos 2. Então vai ficar menos 30 mais 2, que vai dar menos 28. Então a distância em módulo ou em intervalos é de 28 intervalos. Ok, pessoal? Beleza, pessoal. Então nesse último slide aí, ó, aparece então as respostas dessa questão. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem. Então, volta lá o vídeo aí, você tira toda a sua dúvida, ok? Tá bom? Minha saudação aí para você.
Grande abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau.